fevereiro de 1978, nascia Mel Chaves, apresentadora de televisão, influenciadora digital, consultora de moda e radialista. Teve o seu primeiro trabalho como apresentadora em 2010, na Plural Angola, mas foi no programa Escola da Moda que a apresentadora ficou conhecida por muitos angolanos. Ligada à comunicação, a apresentadora do programa de rádio Mundo das Mulheres na Platina FM tem associado a comunicação à paixão pela moda e tem investido em várias formações como coaching, análise comportamental, consultoria de imagem e colaboração. Nas suas redes sociais, Mel Chaves partilha conteúdos de moda, beleza, lifestyle, valorização pessoal e empoderamento. Mesmo tendo uma agenda de trabalho agitadíssima, a famosa consegue conciliar a sua vida profissional, a vida pessoal e gerir seu tempo e espaços para ser esposa e mãe de Kayla e Kiane. E ela está no The Real Cast. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Está tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada e parabéns, não é? É verdade. Conteúdos diferentes, e eu adoro abraçar assim coisas que sejam disruptivas. Eu percebi que sim, quando disseram, ela aceitou o convite logo, foi tipo, obrigada. Eu disse, meu Deus, eu que digo obrigada. Eu queria saber, como é que tudo começou? Já havia uma paixão de pequena, tipo alguém dizer, ela vai sentar diante de uma câmara um dia? Bem, eu sinceramente não me lembro de ter essa vontade de trabalhar com comunicação. Na verdade, eu sempre fui muito tímida, mas dentro da minha timidez, também quando era para falar, falava já tudo, não é? Eu sempre fui muito comunicadora no meio no meu círculo de amizades ou no meio da família, mas quando estava perto de pessoas que eu não conhecia, ficava um bocadinho mais... retraída. Sim. Durante a minha adolescência, é aquela fase da parvoíce que eu acho, que eu era bem rabugenta, e a vontade e o gosto pela comunicação surgiu, na verdade, quando eu vim viver para Angola. Eu nasci cá, saí daqui com 2 anos e fui para Portugal com os meus pais, e quando eu venho para Angola em 2001, eu já tinha feito trabalhos em Portugal, já me tinham convidado para participar no... olha, agora nem me lembro do nome, de uma banda, tinha participado num videoclipe, já tinham-me convidado para fazer fotografias, mas quando venho para Angola surge um convite para fazer uma campanha de publicidade, que era um amigo meu que era fotógrafo, o Sérgio Afonso, e ele diz-me, olha, não queres fazer umas fotos para uma campanha de publicidade, vão pagar muito bem, eles querem uma pessoa diferente, tu acabaste de chegar a Angola, é uma cara diferente, não é? Novidade. É uma novidade. E eu, ok. Então eu fui ao suposto casting e quando chego era uma agência de publicidade, que é a Executive Center, e o proprietário da agência estava a passar e ele, quando passou, olhou, quem é esta pessoa? E começamos ali a conversar um bocadinho, estavam a montar as coisas no estúdio, e pronto, na conversa fomos tendo. Eu trabalhava com marketing em Portugal, numa empresa de petrolífera, não é? Quer dizer, não era petrolífera porque era a Lisboa Gás, não era petrolífera, obviamente. Trabalhava na empresa Lisboa Gás na área de marketing. De marketing, ok. Exato. E então estava a dizer petrolífera porque aquilo estava associado à Galp. Ok. Também. Mas continua a ser Lisboa Gás? Sim. Não, acho que a Lisboa Gás até foi extinta, se não estou... Não foi, não. Não? Não. Então não. Olha, pronto, há de haver lá alguém que deve ter trabalhado comigo. E então, quando estamos ali na conversa e pronto, quando demos por nós, eu já tínhamos ido ali para um lobby e começamos a conversar sobre comunicação, sobre marketing, que era a minha área. E ele, olha, não queres trabalhar em agência? Eu disse, olha, nunca experimentei agência, sempre trabalhei nos departamentos. E ele fez-me um convite. Eu na altura já tinha feito 2 entrevistas na ESSO, e ia para a terceira fase das entrevistas, era para trabalhar numa área completamente diferente, que é a área financeira,
Eles queriam até pessoas que tivessem garra, porque depois a formação toda era dada Por eles. Por eles. Ok. Eu tinha acabado de chegar a Angola, portanto eu cheguei a 28 de dezembro e eu fiz a entrevista logo na primeira, segunda semana de janeiro, e então ele, pronto, estava ali e o Nuno Fernandes disse-me: ai filha, tu não tem nada a ver contigo, trabalhares num gabinete fechada, vem trabalhar numa agência de publicidade, uma coisa criativa, completamente diferente, mostrar uma agência, as coisas que se faziam, e eu realmente fiquei a pensar, poxa, eu não Se calhar era bom. Sim, eu também, eu testo espaços assim muito fechados, não é? E também, pronto, era uma área que eu já tinha algum conhecimento. E então lá fui para a Executive Center e comecei a trabalhar mais com a parte da publicidade, comunicação. Depois, quando eu entro para a televisão, não é? Porque, entretanto, eu trabalhei na Executive Center, depois fui criar uma área de clientes para uma empresa que não tinha nada a ver com a área, que era de limpeza industrial e paisagismo. Fiz formação como auditora e criei a área comercial e marketing da empresa. E estive lá 7 anos. Depois já estava como diretora na altura. Depois, uma vez encontro-me com um ex-colega meu, que até era meu primo, a saída do cinema, e ele achou que eu já me tivesse ido embora, porque foi no ano que eu me separei, e ele soube que eu me tinha separado, e ele... Tipo, ela deve ter voltado. Ela separou-se, foi-se embora para o pé da família, porque os meus pais e os meus irmãos não vivem cá, não é? Eu vim com o pai da minha filha, antes dela ter nascido, e então ele... encontrou-me, mas tu estás cá? E eu, sim, tu não queres voltar para trabalhar em agência? E disse, não, eu sou efetiva numa empresa, não sei o quê. Não, vê lá. Então fez-me o convite, tive 3 reuniões, mas eu sempre um bocado receptiva, disse, não, eu estou onde eu estou... Estou confortável. Estou confortável. Segura. Mas eu sou uma pessoa que gosta de desafios, não é? E lá depois da 3ª ou 4ª reunião, pronto. Tivemos ali a fazer negociação e eu peguei e mudo-me para, na altura que era a Azuela, a agência, e ao mesmo tempo o que é que acontece? Uma das pessoas que trabalhava, a Plural fazia parte da Azuela e lá trabalhava uma pessoa que ainda é minha amiga, Ana Maurício, e elas sempre que tinham que fazer entrevista a alguém, dos programas que eles tinham, né? Eu conhecia muita gente já da televisão, diziam-me assim, ligavam, Mel, olha, precisamos de uma pessoa mais ou menos com o perfil assim, tu conheces muita gente, que depois, pronto, vim viver para cá, eu comecei a fazer amizades, né? Eu lembro da primeira vez que eu saí, fui a uma discoteca, que era o Caos, e vi umas raparigas, eu estava sozinha, e eu fui ter com elas e disse, oi, tudo bem, olha, eu vim vir para aqui, não tenho amigos. Quem dera, quando a gente é criança é igual, né? Sim, criança mas eu sou escolhe. muito à vontade, sabes? Eu sou o tipo de pessoa que vou a um sítio e está aqui alguém, eu vou meter conversa com a pessoa, Okay. sem saber quem é a pessoa, porque... Eu também sou assim, só que às vezes as pessoas acham um bocadinho estranho, né? É verdade, é verdade. Eu vejo uma pessoa que eu acho que é bonita na rua, eu sou aquele tipo de pessoa que para e diz, és tão gira, olha, gostei tanto da tua roupa. E as pessoas ficam... Quer pedir alguma coisa. Normal, não é comum. E de mulheres então, né? Pronto, realmente as pessoas depois ficam assim, mas quem me conhece já sabe como é que eu sou. E foi assim que eu comecei até a conhecer pessoas aqui. E então Ana Maurício uma vez liga-me, e é muito engraçado, foi exatamente na mesma semana. Ela liga-me a perguntar, Mel, olha, nós precisamos aqui de alguém para um programa aqui da Plural, eu conhecia a Plural por causa da TVI, aqui da Plural, pensa alguém assim para indicar, olha, qual é o perfil, que tipo de programa é? Um programa sobre lifestyle, então eu disse, olha, deixa-me aqui fazer uma pesquisa, então fui pesquisar fotografias de algumas pessoas, muitas delas nem sabem que eu enviei como sugestão, e quando eu faço isso, acho que foi 1 ou 2 dias depois, o José Mussuaili, que é um jornalista em Portugal, que muita gente conhece, não é? Sim, sim. Eu e os meus pais, nós conhecemos ele há muitos anos, os pais dele também,
eram vizinhos dos meus pais, portanto nós temos uma relação de amizade, e o Zé um dia manda uma mensagem, acho que na altura ainda era o Wi-Fi, nem era Facebook. Era Wi-Fi. Sim, e ele manda uma mensagem e diz: Melzinha, então como é que estás? Olha, não queres trabalhar na televisão? Eu, não, nem pensar, eu não, olha, eu quero uma pessoa, é para um projeto para a RTP África, eu acho que tem tudo a ver contigo. E eu fiquei, não, pá, vem lá, tenta lá, não custa nada, quando é que vens a Portugal? Eu disse, olha, vou, por acaso daqui a algumas semanas, vou a Portugal. Ele diz, então, pronto, fomos trocando ali algumas ideias. Ele, não, vem porque nós precisamos de ter alguém em Angola, depois vai ter uma outra pessoa e vocês vão trabalhar juntas, que era a Vânia Oliveira. A Vânia Oliveira que agora faz... Tem rádio. Exatamente. Sim, ela na altura, a Vânia tinha um grupo que era as Delirium. Então, eu e a Vânia chegamos a ir a uma ou duas reuniões na RTP África, aos estúdios da RTP em Portugal, e quando eu volto, Ana Maurício volta a ligar, olha Mel, aquelas imagens daquelas pessoas dos perfis que tu mandaste, ninguém, o nosso diretor, o Luís, não gostou, e ele viu a tua foto, viu a tua página, ele diz que quer que venhas tu. Eu disse, não, nem pensar, até porque agora recebi um convite da RTP, não sei quanto. Ela, não, primeiro disseste que não querias fazer televisão, agora já estás com a RTP, como é que é isso? Eu disse, olha, já fizemos a primeira reunião, já fiz uma outra, e ela, não, mas não custa nada, vem lá a reunião. E eu disse, está bem, olha, vou, né, que é para depois marcarmos um casting. Está bem. Disse, olha, eu também mesmo para a RTP África nem sei como é que vai ser, porque supostamente íamos ter uma formação e tudo mais, então lá vou a tal reunião, pronto, e como eu estou aqui, cheguei e comecei a falar, então isto e aquilo, e não sei o que. E depois eu, então e quando é que vamos marcar o casting, que é para, pronto, que eu vou me preparar, e eu... Não, o casting já foi feito. Não, o casting já foi feito, tu estás aqui com uma naturalidade, e tens de ser tu a ficar, disse, olha, é um bocado, deixa-me ver esta situação, e entretanto estava mesmo a pender mais até para ficar na RTP África, mas depois, como eu ia entrar para a empresa, coincidiu entrar para a mesma empresa, para a área de CRM e New Business, então disseram, Mel, qual é a lógica de nós temos uma produção de um programa in-house e tu vais trabalhar para outro sítio, não é? Vem fazer o chocolate connosco, é divertido, a equipa, e realmente é assim, eu tenho ótimas memórias, por acaso sou uma sortuda, sempre trabalhei com pessoas excelentes a nível da televisão, que me ensinaram muito, sempre houve uma energia muito boa, e pronto, lá fui fazer o programa Chocolate. Fiz o chocolate que estreou na Zimbo, depois de algum tempo nós fizemos... Por alguns anos, não foi? Chocolate. Foi, o chocolate, eu disse, eu não sei se é 2009 ou 2010. Eu sei que... Acho que foi 2009, não foi? Olha, sinceramente já não me lembro, mas eu lembro-me que comecei em setembro. Lembro-me que comecei a fazer o programa em setembro, quando fiz as primeiras gravações, e é uma coisa muito estranha, porque nós não fizemos ensaios, não é? Estávamos ali, olha, então, como é que se monta a estrutura do programa, como é, pronto, olha, tem o lead e depois fazes os pivôs e não sei o quê, e um dia ligam, porque nós tínhamos já agendado as gravações, e a minha primeira peça foi de fazer entrevista no museu aqui no Quinaxixe de Antropologia. Este está aqui onde era o mercado? Sim. É de Antropologia. Foi aí, a primeira peça, não me esqueço. Que ligaram-me, onde é que estás? Eu, estou em casa. Olha, temos uma peça para gravar, chamaram-nos. E eu, E eu, mas como é que é? Já para gravar? Sim, já para gravar. Para novo tempo de ensaio. Eu cheguei, eu estava muito nervosa, realmente, mas pronto, fui. Eu vou e vou. Peguei no microfone. Só lá, boa tarde, então, pronto. E foi assim que começou.
no programa. Não tinha chocolate. feito nenhuma formação de apresentadora de televisão? Não, porque nós nada. estávamos ali, pronto, na iminência de começar alguma coisa, mas surge a peça para ser feita e a pessoa que fazia, portanto, na altura quem também estava comigo no programa, que apresentava o programa, era a Vânia Vioela, e acho que a Vânia não estava, estava de férias ainda, e eles estavam a pensar, olha, estamos na pausa, mas entretanto, olha, a Mel já está aqui, vamos já avançar, não é? E pronto, fui. E pronto, e aí lá continuei. Daí só foram experiências atrás de experiências. Experiência atrás de experiência, olha, diverti-me imenso, enganei-me, fiz perguntas tolas, mas eu levo tudo com muita naturalidade, acho que faz parte do processo, não é? E da nossa aprendizagem para nós evoluirmos, e cá estou. Percebe-se que tem uma leveza na forma como... Eu sou muito leve mesmo, para mim, olha, viver é uma bênção, é um brinde, portanto eu já sou grata. Quando começou a apresentar o Mundo das Mulheres na Platina FM, era para falar exatamente sobre o quê? Qual era o conceito? Na verdade, o nome do programa é o M.com e a assinatura era o Mundo das Mulheres, porque eu queria muito fazer um programa feminino. Ok. Mas o que é que eu aprendi deste processo de 1 ano de programa? Porque, até para voltar um bocado atrás, este programa surge, que eu tinha a ideia de, um dia vou fazer um podcast a falar conversas com sobre mulheres, não é? E uma vez, como começa o tema da pandemia, eu com as lives, o Sarchel, e comentei com o Sarchel, disse, olha Sarchel, como é que é o teu equipamento? Estou a pensar fazer podcast e não sei quantos, não sei se compro um material. Ele, Mel, vem para a rádio, podes agregar, não é? E podes fazer isso na rádio, nós temos a estrutura, só vais lá, desenhas o teu programa. E eu, ok, o que é que eu aprendi no meio disto tudo? Todos os temas que acabam por estar ligados ao universo feminino são de interesse do universo masculino, certo, homens? Certo. Porque apesar das mulheres acharem que, não, como é conversas de mulheres, os homens interessam-se muito pelos temas femininos. E é uma coisa que... Para tentar perceber as mulheres, porque apesar de nós as mulheres somos mais curiosas, eu não noto isso das mulheres tentarem perceber, vamos lá ver o que é que eles estão aí a ver sobre os carros. Nós vemos os maridos a ver umas corridas de forma... É um tédio. E vamos embora. O futebol, não, toda hora a correrem, uns malucos atrás da bola e não sei o quê, e vamos embora. Estão a falar de um filme de ação, essas coisas não interessam. Mas o contrário já não é bem assim. Eles podem dizer, essas novelas, não sei quantos, mas de repente já estão a dar habitat na novela, já estão a dizer, não, mas essa no outro dia não fez isso, não fez aquilo. Já se lembra. Não é? Então eles acabam por se interessar. Se calhar é uma forma de tentarem perceber como é que funciona a nossa cabeça, não é? Nem nós mesmos às vezes entendemos. Né? Confundimos a nossa cabeça. Exatamente. E então era um programa que falava sobretudo no universo feminino, mas de uma forma geral que afeta a sociedade, não é? Eram diversos temas, desde a parte da saúde, sobre legislação, sobre empoderamento, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, havia de tudo. A palavra empoderamento, eu acho que ficou um bocadinho corriqueira e deturpada. Exatamente. Achamos que, eu fiz um vídeo que foi assim um bocadinho polémico. Foi o vídeo que eu vi? Não, é onde eu falei exatamente sobre o empoderamento, de as mulheres acharem que ela ter uma unha comprida cheia de brilhantes, ela conduzir um grande carro... Está empoderada. É empoderada. E eu fiz uma ironia e dizer assim, se você nem sabe o número do seu busto, e não estava a falar sobre... Porque há mulheres que não usam o sutiã. Sim. Mas não era sobre isso, é perceber que se você nem sequer se conhece, e às vezes é uma coisa tão pequenina, e que parece ser irrelevante. Exato. Não é? Como é que você diz porque pôs uma pestana daquelas de 1,5 metro e coisas do tipo, uma maquiagem que a sobrancelha, se é assim, ela fica assim. Então ela faz isso e faz um vídeo empoderada. Oi! Mas quem faz isso? Tem gente que faz isso? Isso é... aliás, há um Nunca vi. No TikTok há um hashtag. Não hashtag, é um filtro que é empoderada. E elas assim, tipo, naquele dia que ela põe aquela roupa, às vezes até saiu
foi para um evento com as amigas ou qualquer coisa, ela faz assim um vídeo empoderada. Eu digo, oi, calma. Nunca vi. Eu também sou recente no TikTok, né? Que isto aqui, nunca vi, mas realmente o termo do empoderamento, não é? Fica um bocado deturpado, que as pessoas depois começam a achar, não, eu sou empoderada porque eu tenho dinheiro, eu sou empoderada porque eu tenho carro, eu sou empoderada porque eu me visto bem, e acabou aqui por perder um bocadinho a lógica, não é? Mas pronto, é uma palavra que acabou por entrar no dicionário e nós... Vamos lá usar. Vamos lá usar, mas o meu foco sempre foi pegar e comunicar muito para as mulheres. É muito importante. E eu recebo, vocês não têm a noção da quantidade de mensagens que eu recebo no Instagram, que é assim, é uma coisa... nem eu às vezes eu fico a pensar, mas... será que eu um dia vou conseguir limpar a minha caixa de mensagens? Porque há mensagens que eu, por exemplo, se eu abrir agora e vejo as últimas mensagens, eu abro, já aconteceu encontrar mensagens que têm 2 anos. Porque a pessoa mandou a mensagem, eu não respondi, a pessoa não mandou mais e um dia, pronto, viu, eu postei qualquer coisa e interagiu e eu, já mandaste mensagem, depois eu vou ver o histórico. Há umas que dizem, não, a Mel não sei quantos, eu não estou a perceber essa coisa, vou lá à procura. Pois, mando áudios. Sua marota, então quando estás a dizer uma coisa... Porque eu gosto de interagir, Interage com os seus fãs? Não gosto nada de fãs... Não, interajo com as pessoas, com a minha comunidade. Gosto de interagir, gosto de mandar áudios. Tem muitas mulheres que desabafam comigo. Não é comum. Normalmente as pessoas que têm uma exposição pública, ou seja, o famoso, tem muita dificuldade em interagir com seguidor. É? Muita dificuldade. É assim, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. A Lesliana é minha amiga e eu sei que a Lesliana também responde. Nunca responde. Eu acho que sim. Eu já ouvi ela às vezes a dizer, não, olha, uma pessoa que eu conheci no Insta, a gente troca mensagem, olha, hoje vamos beber um café. Pronto, eu acredito também tem muito a ver com a própria personalidade da pessoa e também com às vezes o tipo de abordagem que é feita. Sim, também. Também com o nível de exposição. Pronto, eu sou uma pessoa exposta, mas assim, não estou no nível do Ana Joyce. Há pessoas com muito mais relevância do que eu, que se calhar se andam na rua, está toda a gente, está aquela pessoa. O que é que acha com mais relevância? Não, que tenha pelo menos, que as pessoas reconheçam com muito mais facilidade, não é? A sua área é outra completamente diferente, mas é reconhecida por qualquer lugar por onde passa. Sim. Eu hoje em dia vou tendo mais noção disso, mas eu não vejo isso... eu sou muito à vontade. Aliás, não dá para comparar. São áreas completamente diferentes. Mas tem um impacto muito grande. E é assim, às vezes eu vou ao supermercado e é muito engraçado e não me penteio, não é? Faço só aquela coisa e vou com o meu chinelo, faço treino e não sei quanto. Tranquila. E as pessoas ficam, Mel, e eu, quem? E eu, está onde? Ela diz, não, é Mel, eu sou... Então está tudo bem, meto conversa com as pessoas, eu digo, paguei as minhas compras. E as pessoas ficam a olhar para mim, mas Mel, tu estás assim tão à vontade, porque realmente eu sinto-me à vontade, não é? Eu não sou aquela celebridade que as pessoas vão gritar. Eu lembro-me uma vez, um episódio, foi a coisa mais estranha que eu fiquei a pensar, meu Deus, ser famoso é assim. Foi a primeira vez, acho que foi a única vez que eu me lembro de ter visto o Anselmo, e eu conheço o Anselmo e a Madelice há muito tempo. O Anselmo entrou no Bella Shopping e eu estava lá sentada e de repente começo a ouvir uns gritos e eu pensei, há uma confusão. Há confusão, então pegamos nas carteiras para fugir e eu, ai meu Deus, o que é que se passa? E então estava a ver os seguranças a virem a correr, ele também ali no meio, e era o Anselmo e eu, meu Deus do céu, é isto, não é? Então não é neste nível, então para mim é uma coisa, há pessoas que me conhecem, outras pessoas não conhecem, mas eu lido exatamente da mesma maneira. Mas sabe porquê é que às vezes fica a impressão e às vezes a sensação que as pessoas não nos conhecem? Porque há alguns episódios que não são muito bons de serem ouvidos e de serem relembrados e às vezes até vistos, que o famoso, e às vezes é nas várias categorias, sim, que são indelicados. Às vezes o próprio seguidor ou fã ou quem admira o trabalho da Mel nem respeita que está num momento
de privado. Por exemplo, a minha filha, quando nós estamos em família, ela não... Agora já leva de uma maneira diferente, mas no princípio ela não gostava de ver pessoas. Acontecia muito de nós estarmos num sítio e as pessoas estarem a coxar e a apontar e não sei o que. Ela, ai mãe. Mas porquê? Porque ela é uma pessoa, ela é muito tímida, não é? Ela é muito reservada. Eu dizia, ai filha, não faz mal, deixa a mamãe vai tirar ali uma fotografia, as meninas querem tirar. Tem muitas meninas jovens, não é? Que gostam muito de mim, que chamam a tia Mel. E então eu acho que, é assim, se estas pessoas têm carinho por mim, por que não também retribuir? Não custa nada, não é? Nada. Às vezes eu estou cansada e elas vêm e eu, ai filha, olha, estou um bagre. Elas, não, a tia da bonita disse, olha, vais-me postar assim, vou-te estender também, vais ver. Mas elas postam as fotografias e eu, tranquilo, não é? Nós não estamos sempre montadas, não estamos sempre com a pele perfeita. Bem, né? Também. E eu sou muito natural, hoje estou com maquiagem, às vezes faço vídeos sem maquiagem, já me viram, né? Despenteada principalmente. E digo, olha, estou aqui com o meu pneu e não sei o quê, porque eu tenho a consciência da responsabilidade que nós temos enquanto pessoas publicamente expostas, que de alguma forma acabamos por influenciar, não é? Outras pessoas, de pegar e assumir as minhas formas, a minha idade, os meus defeitos, porque nós somos seres falhos, não é? Ninguém aqui tem que tentar... É assim, não tenho nada contra quem mostra uma vida mais perfeita, tudo organizado, tudo não sei quantos, porque cada pessoa tem o seu perfil. E escolhe qual é a persona, exatamente, qual é a persona que quer apresentar para fora, não é? Mas pronto, esta sou eu. E como é que concilia de facto a sua vida, o seu trabalho? Com muita dificuldade, como todas vocês, porque aqui não há fórmulas perfeitas. Não há fórmulas perfeitas porque acontecem sempre imprevistos, não é? Eu tenho um filho, tem 2 anos e meio, que ainda estou a amamentar. Estamos no processo do desmame, que acorda 2, 3 vezes, às vezes por noite, porque deve ter sede e ele lembra-se, tem ali umas coisas. Está ali pertinho, atrás de cá até. E eu sou uma pessoa, tenho um sono muito leve. Eu já não gosto de dormir. Eu tinha que ter um defeito, não é? Não gosto de dormir. Acho que dormir é um desperdício. E então, qualquer coisinha eu acordo, então acaba por mudar a agenda, porque eu acordo mais cansada, e às vezes é aquela coisa, a pessoa acorda, o bebê já está com uma tosse, ou a filha está a dizer que não se está a sentir bem, ou a babá atrasou, ou... aqueles problemas. Aconteceu alguma coisa típica que acontece aqui. Da mãe. E a verdade é que é assim... Nós podemos fazer várias coisas e temos de ter a consciência que quando nós estamos dedicadas ao trabalho, quer dizer que nós estamos a faltar em algum momento na nossa casa. Mas entender que faz parte do processo, não é? E não levar como, não, eu sou perfeita em casa. Não existe isso. Não existe. Não existe sermos 100% no trabalho, 100% em casa, 100% no casamento, 100% a título individual, como pessoa, com as amizades. É mentira, isso não existe. É verdade. Não existe. Então, é assumir, ok, se eu estou a trabalhar, quer dizer, se eu estou a trabalhar até às 9 da noite, então quer dizer que eu, como mãe, não estou a conseguir fazer o jantar com os meus filhos. Então, isto é uma coisa que eu vou fazer durante quanto tempo, não é? E fazer esta negociação, este planeamento comigo mesma, ok, é preciso fazer aqui alguns sacrifícios, então durante este tempo eu estou a abdicar disto, mas quando eu estou em casa eu vou fazer assim. Se eu estou de férias, eu estou dedicada aqui e quer dizer que no trabalho, se calhar há oportunidades que não estou a agarrar, porque agora eu estou dedicada à família, não é? Já perdi casamentos, já perdi aniversários, já tive férias que foram interrompidas, mas é assim, faz parte do processo. E a forma como nós encaramos todas essas vicissitudes da vida e as oportunidades que nos são dadas, acho que a energia que nós entregamos para estas coisas é que depois nos fazem, que as pessoas dizem, não parece que tu consegues tudo com muita facilidade. Não, eu encaro é tudo que... Aceito tudo com mais leveza. Ok, então é isso, então é isso, é dessa forma, vai acontecer. A Mel pensa ter mais filhos? Olha, se fores lá para casa cuidar, poça, se for igual ao meu Kiani. Não, Deus nunca manda igual na remessa a seguir. Nunca. Não? Não, nunca. Manda sempre uma coisa mais leve.
Não, é assim, eu falaste com o meu marido. Esta aqui não cola. Poça, porque o Kiani manda energia. Os meus filhos têm diferença de 14 anos. A Kyla, ela tinha os seus momentos traquinices, mas sempre foi a menina, não é? Muito tranquila, muito boneca. E o Kiani... meninas terríveis. Pois, é isso que eu estou a dizer. Teve uma fase assim meio coisa, mas depois o Kiani, ele manda em todo o mundo. Ele dita as regras em casa. Era para ter sido uma menina. Olha, não sei. Aliás, ele durante um tempo, como as minhas funcionárias em casa diziam, nosso patrãozinho, quando perguntavas, como é que te chamas ele? Patrão. Kiani, como é que tu te chamas? Patrão. Não, o teu nome. Patrão. Não, o teu nome de verdade. Patrão Kiani. Ele assumiu o patrão. Agora é que pronto, quando perguntas como é que te chamas ele? Kiani. E quem é o patrão? Eu. Tem que reforçar. Mas ele agora já não diz que é patrão, não é? Porque imagina, íamos a um sítio, a consulta. Então como é que o menino se chama? E ele, patrão. As pessoas ficavam a olhar para mim. Ele chama-se patrão. Eu, não, chama-se Kiani. O que é que esta senhora está a fazer a esta criança que ele está a dizer que ele é o patrão, não é? Ou por que motivo? Por que motivo? Mas ele é muito divertido, é um bem disposto, muito brincalhão. Mas nós em casa também somos assim, nós somos muito divertidos em casa, nós rimos imenso em família, pomos música para dançar, às vezes a minha filha está a ouvir uma música, levanta-se para dançar, eu também vou dançar, eu e o meu marido, depois vem o bebê, vamos fazer um desafio de dança. E isso são referências que eu tenho também da minha infância. Eu lembro-me perfeitamente de aos domingos o meu pai pôr Juan Luis Guerra, nós tínhamos as aparelhagens, né, de vinil, e todos nós fazíamos a lida da casa, o meu pai inclusive e os meus 2 irmãos. Então ficávamos a fazer a limpeza da casa, eu ouvi música e de vez em quando dançávamos. Então é uma coisa que eu também faço em casa, com o meu marido, com a minha filha, às vezes jogamos ao stop. No outro dia estávamos em casa, olha, fartamos de rir, estávamos a jogar às escondidas. Ele deve adorar o Kiani, né? Sim, e por acaso temos que começar a fazer mais, porque o Kiani requer muita atenção, né? Porque aquilo é assim, nós estamos aqui, ele está ali. Nós ficamos mais de 2 minutos, quando olharmos ele já desmontou aqui o cenário todo. Então tem que ser imperativo. Isso é um understatement. Não queria imperativo. um trauma. Não queria um trauma por causa disso. Não. O próximo vai ser melhor, acredita. Não, mas olha, não quer trauma. Fazer mais. Ponto. Fazer o filho ou outro fazer? Filho. Não, olha, vou-te dizer uma coisa. Eu tenho 45 anos, portanto, eu fico a pensar, se eu engravidar agora, nesta altura da minha vida, eu vou ter um filho aos 46. Não quer dizer nada. Eu tenho uma prima minha que engravidou aos 51. Mas a verdade é, a energia, não é? E a disposição que nós temos com 29 ou 28 anos, não é que foi quando eu tive. Definitivamente. Não é a mesma. A paciência. Olha, eu vou-te dizer, se calhar até acabo por ter um bocadinho mais de paciência, somos um bocado mais tolerantes, mas o nível de cansaço é muito maior, porque nós já não aguentamos uma direta. Eu com 26, 27 anos, eu saía de discoteca, chegava em casa, tomava banho, vestia-me e ia trabalhar. Depois à noite, hoje à noite já não vou sair ontem, de repente, jantar, fomos jantar, do jantar vai aqui, e fazíamos isso quinta, sexta, sábado, domingo, quando havia o Palos, tudo seguido, e estávamos sempre frescas. Hoje em dia eu passo uma noitada, são 2 dias, parece que uma pessoa teve a beber. A ressaca nem é de beber, é de estar acordada. Exatamente. Então a pessoa fica cansada, já não é? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é muito prazeroso. Passa, né? Mas é muito prazeroso. É Quer assim. envelhecer, Amel? Não, já estou a envelhecer e adoro o processo de... Não, porque as pessoas às vezes não querem morrer cedo, mas não querem envelhecer. Não, eu não vou morrer cedo e eu vou envelhecer. Querem envelhecer mesmo? Na minha família nós somos rijas. Então a minha bisa foi até aos 104. Portanto eu planeio pelo menos viver até aos 100. Vão ter que levar comigo até aos 100. Pois é. Porque as pessoas às vezes não assumem que, tipo, ok, eu estou a ficar velha e vão surgir essas coisas.
E lidam Faz mal parte. mesmo, lidam mal com tudo isso. Não lido mal. Às e vezes a entram em tempos, depressão. sabes que houve um tempo alguém que eu tinha, não sei se eu é que postei ou estava uma foto minha, e alguém fez um comentário. E eu marquei o comentário porquê? Porque eu vi a reação das pessoas ofendidíssimas por causa daquilo que a pessoa disse. A pessoa escreveu: aí é que se vê que a idade está a passar, estás acabada. Mas eu, sabes que eu sou leve, não é? Então as coisas só têm a força que nós damos. Exatamente. E eu olhei para aquilo e eu, coitado, não sabes nada, sabes lá o que é estar acabado. E para mim, não vi o comentário e até pus uma gargalhada. Eu disse, escrevi lá, acabadíssima, e não sei o que, estou quase a ir para a cova. E as pessoas ficaram revoltadas, por seu isto, seu aquilo, e não sei o quê, porque Mel, e não sei quantos, parece uma miúda. Eu sou de uma estatura pequenina. Defenderam-na. Sim, sou pequenina, mas é assim, faz parte do processo. Estou cheia de cabelos brancos, não sou uma pessoa de ter muitas rugas e não sei o quê, se calhar por causa da vida que eu levo, levo uma vida muito saudável. Por exemplo, eu não como carne vermelha, mas isso não como desde os meus 7, 8 anos, não é? Que tem muitas toxinas, não é? Para a pele, não bebo álcool, não fumo, mesmo refrigerantes, uma Sprite ou uma Sumol, Coca-Cola, nem pensar, a minha bebida é água. E se não for água é sumo de maracujá ou sumo de ananás. Mas gosto muito, bebo bastante água. Tenho cuidados comigo. Agora não estou a fazer exercício nenhum, vê-se pelo tamanho daqui do meu coisa, mas isso é pão. E eu tenho consciência. Então, eu sou uma pessoa muito consciente, eu sei, eu não estou a fazer exercício, estou a comer pão todos os dias. Então, o que é que vai? Onde é que vai não é? Os carboidratos que nós quando ingerimos... Os alimentos nós ingerimos, e eu gosto de estudar. Então, açúcar e carboidratos concentram-se aqui. Fazem aquela pochetezinha. Exatamente. Se nós pararmos, se vocês fizerem um exercício de ficar, imaginem, 20 dias sem nada de açúcar, zero açúcar, vocês vão dormir melhor, estar mais bem disposta. A primeira semana sem açúcar é um bocado de coisa. Parece assim uma abstinência, sim, né? Uma abstinência. Vão perder muito volume, a roupa vai ficar aqui mais larga e vão perder peso. Não é? Eu sei o que é que faz, o que é que não faz. E nesta fase, apetece-me comer pão. Então eu vou comer pão. E sei que vai sair a barriga, porque eu não estou a fazer exercício e está tudo bem. E de 2 para amanhã, se me apetecer, agora vou começar a fazer exercício. Vou começar. Pronto. Exato, porque também já me disseram, Mel, fala de comida saudável, agora diz que está a comer pão e tem a barriga. Porque sou livre, não é? Isto aqui exatamente. Não é um reality show que toda a gente tem que fazer tudo igual. Então neste momento apetece-me comer à vontade. Se calhar amanhã vou acordar e dizer não, já não vou comer à vontade, então vou começar aqui com uma restrição. E gosto de partilhar isto e mostrar que nós como mulheres ou como pessoas temos que mostrar as nossas vulnerabilidades e que não tem mal nenhum mudar a opinião, porque durante um período da nossa vida, por tudo aquilo que nós passamos, pelas nossas vivências, pelas pessoas com quem nós estamos rodeados, nós pensamos de uma forma, se calhar depois com alguma lição que temos, vamos pensar de outra forma, porque eu vejo muito julgamento às vezes, mas ela sempre disse que não sei o quê. É. Sim, mas nós somos seres em evolução. Não espera sempre da contrariedade, mas ela ontem disse, ou ontem não disse. Olha, Débora, o que é que acontece? Principalmente agora com as redes sociais, as pessoas estão sempre à procura de uma oportunidade para te julgar, de falhar. Se calhar qualquer coisa que eu vá dizer aqui que para mim não tem maldade alguma, deturpar, fazer um corte sinuoso e para, como é que se diz agora nas redes sociais, fazer o quê? Para dar o tal base, né? Sim, que é, olha, nem sei a palavra, que é para achincalhar e não sei o quê, e tipo, cancelar, não é? Ou cancelamento e não sei o quê. Para pegar e fazer uma crítica. Tu hoje em dia fazes um comentário e as pessoas vêm, não, porque esta pessoa está a fazer isso, são os privilegiados, mas nem sabem da tua vida. E uma coisa que eu noto é que há uma perseguição, parece com um ódio de estimação para quem tem um selo de verificação. No outro dia eu vi uma conversa e estava as pessoas a dizerem, esse pessoal
que são lá porque têm o selo, acham-se mais do que os outros. Eu fiquei a pensar, mas quem é que vai se achar mais do que outra pessoa por causa de um selo? Até como se fosse dar um dinheiro, né? Porque os verificados e não sei o quê. Isto não é nada. Aquilo só nasceu que era por causa dos perfis falsos de pessoas que se faziam passar pelas outras. É só por isso que existe. Não trabalha mais para ser um verificado? Exatamente. Porque é verificado é porque trabalhou mais. Tanto que foi criado tanto celeuma à volta disso, agora até pode-se comprar, então vão ser todos verificados. Vão ser todos verificados e assim mas já mesmo, não mesmo há a comprar também não está fácil. É? Mesmo a comprar. Tem gente que nem sabe como é que se faz para comprar. Então, daí, eu vi a notícia que dá para comprar, por isso é que eu estou a falar. Sim, mas não é assim fácil. Não? Eu pensava que qualquer pessoa fosse lá e ia comprar. Tipo assim, é como dizer, não sei o quê, são seguidores comprados. Compra tu. Porque até para comprar, é preciso saber como se chega lá. Não sei. Não sei. Mas, por exemplo, e mesmo com essas temáticas do digital, às vezes nós temos muitos seguidores, mas o engajamento não é no online, é no offline. Por exemplo, exatamente. Eu às vezes, eu sei quando eu posto se calhar coisas mais íntimas minhas, da minha família, tem uma maior aderência no online. No online. Mas há muita coisa que se passa no offline. As pessoas mandam mensagem a pedir: Mel, estou com um problema com... Sinceramente, pessoas a dizer: Mel, estou com um problema com o meu marido fez isso, ou a minha amiga fez isso, a minha mãe disse-me aquilo. E eu às vezes estou ali em conversas. Há um episódio que me fez dar o clique do impacto que poderia causar. Houve uma seguidora que ela tinha tentado o suicídio e eu falei com a mãe dela. Ela tinha tomado, ela já seguia, já me tinha uma vez mandado uma mensagem, eu mandei um áudio para ela e ela tinha tomado comprimidos e depois inseguranças, uma miúda, inseguranças por causa do julgamento, porque é gordinha, e depois os rapazes não olham e fazem pouco, e as próprias amigas também fazem pouco, e fazem as comparações. E eu tinha-lhe dito: olha, tu tens de falar com a tua mãe. Mas eu não sei como chegar e tudo mais. Eu disse: não, tu tens que conversar com a tua mãe. É assim, e pesa-me muito ver que esse distanciamento que as mães têm com as filhas de não, isso não é conversa para ter com uma filha, não sei o quê. Não, nós mães... São mesmo estranhas para os filhos. Exatamente. Nem são distantes, parecem mesmo estranhas. Sim, é aquela coisa, vou ensinar a fazer a comida e não sei o quê, acabou aí a conversa. Nós temos que abrir os olhos dos nossos filhos para todas as coisas que podem surgir, não é? Na vida, e tentar perceber as suas inseguranças. Perguntar, se calhar há mães que se perguntas assim: olha, qual é a cor favorita do teu filho? Não sabe. E não sabe. Qual é o prato favorito? Não, é fungo de carne seca e não sei o quê. Porque quando o filho vê, mãe, gosto muito, mas é mesmo aquele prato? Qual é o cantor favorito? E se calhar essas mães que poderão depois ver vão ficar: eu sei, mas faz mesmo a pergunta ao filho, para ver se é isso mesmo. Então, eu tive ali uma conversa com ela, ela depois mandou-me um áudio a dizer: Mel, eu peço desculpa, eu estava muito... Pronto, são muitas mensagens, ela tinha mandado uma mensagem, eu não tinha visto, depois lá foi desabafar, eu mandei um áudio, ela não me contou, ela disse que estava doente, e eu mandei um áudio, ela agradeceu o áudio, ela disse: eu tinha feito aqui uma coisa errada, troquei áudios com a mãe dela, a mãe agradeceu, e eu disse: olha, aqui eu vejo cá em Angola as pessoas dizem: não tem que ser amigo dos filhos, mãe é mãe. Eu acho isso uma coisa, não vai misturar. Nós sabemos onde é que nós vamos até ser mãe, não é? Mas temos que ter uma relação com os nossos filhos. E não é de, somos amigas quatas e sembas e aí não há respeito. Não, os nossos filhos, se nós soubermos educar, eles sabem onde é que vai o respeito, mas há temas que nós temos que abordar. E não podemos entregar os nossos filhos para a sociedade, para aprenderem certas coisas com as amigas, e vão no YouTube ou no TikTok, não é? Fazem dietas, não, no TikTok está a dizer para tomar isso, toma, uma intoxicação. Porque não tem uma mãe que está a alertar. Ser amiga da filha de quatas e sembas, porquê? Mas eu já vi pessoas a dizerem isso.
dizer, não, isto tem que haver aqui um Porque respeito. o que aconteceu é que para alguém vir para esse mundo tinha que ser alguém mãe e alguém filha. Mas no sabes, caso, é por houve causa do conservadorismo também que já... Mas isso pode-se manter. Exatamente, eu também acredito nisto, mas Não é? é assim, Eu são acho que formas há- diferentes de nós pegarmos, encararmos as coisas, e não quer dizer que nós estamos certas e as E outras tratar o pessoas estão filho como um erradas. estranho é que é ser uma mãe, é ser Olha, mãe. eu vou-te dizer uma coisa, eu não julgo porque acho que as pessoas têm a liberdade de tratar os seus filhos como bem acharem. A única coisa que eu critico é não dar amor, não saber respeitar o seu espaço, porque nós temos também saber respeitar o espaço desta pessoa, não dar amor e não mostrar o afeto. Sabes que eu converso com muita gente, eu converso com pessoas mais velhas, eu tenho seguidoras de 60, 70, 80 anos que têm filhos da minha idade, netas da minha idade. Há uma senhora com quem eu falo e diz sempre, os meus bisnetos são os meus filhos. E para ela eu sou uma neta, minha filha, então estás com a voz assim, já estás outra vez com o renito e não sei o quê, olha, toma chá de cebola, caixa de cebola, e tem meninas de 12, 13 anos a dizer, tia Mel, quando eu crescer eu quero ser como a tia Mel. Então, e eu falo sempre isto, às vezes nos vídeos que faço, dizer, conversem mais. E tu quando falas com pessoas mais velhas... Não sejam estranhos para os vossos filhos. E quando falas com pessoas mais velhas, o que é que eles dizem sempre? Que quando pergunta, o que é que faltou fazer na sua vida, não é? Quando as pessoas estão assim em final de vida e dizem, faltou-me ver o pôr do sol, as coisas simples da vida, dizer aos meus filhos que os amava, participar de mais aniversários, dizer às pessoas que são especiais para mim. Então eu faço questão de não ter que guardar estas coisas para mais tarde, de pegar, eu escrevo mensagens, se fores ver o meu telefone, há dias que eu mando mensagem, então, meu maridão, lindo, olha, só para dizer que te amo. Meu marido liga-me, eu atendo, sim, e ele, estás ocupada? Eu, estou. Ele, tá bem, também só te liguei para dizer que te amo e vou mandar um beijinho. A minha filha deixa um bilhete a dizer, amo-te muito, mamã. Eu pego, mando, e eu não... eu acho isso amoroso, eu mando mensagem para o meu pai, dizer, meu amor da minha vida e não sei o quê. Acho que devia ser um lema dentro de casa, dizer amor. Te amo. Dizer. Exato. O meu Como filho dizer, pequenino, eu às vezes estou assim, amo-te tanto, e ele, mamãe, também te amo. Ele diz a babá, a Minga, ou diz a Rosita, eu te amo. E eu acho que isso é uma coisa tão bonita, não é banalizar a palavra, não é assim, não. nós somos... É aprender a sentir de facto. Exatamente, não é? É assim que se treina isso. E acho que é por isso, por exemplo, que me dizem também, a Kayla é tão meiguinha, é tão educada, é mesmo assim o estilo da Mel, só que um bocado mais fechada, que ela não ri muito. O meu marido também é uma pessoa também extremamente leve. Acho que é assim, somos energia, não é? Então estamos ali todos. Eu quero voltar um bocadinho atrás numa frase que disse que continua a amamentar. Continuo. O Kiane tem 2 anos e meio. 2 anos e 6 meses. Eu queria tanto. Cheio de dentes. Não, mas já estou cansada, que estas tetés já não se aguentam. Mas tem leite? Tem. Dá para fazer aqui um galão quase. Então, tem leite, mas... Muitas mulheres não têm, eu fui uma delas, eu não tive esse de amamentar. Sim, aos 6 meses já não há leite para ninguém. É? Não. Por acaso a minha filha Kayla deixou de mamar, tinha para aí 8, 9 meses, mas se calhar por eu estar a trabalhar, eu passava muito tempo fora de casa, eu lembro-me quando eu comecei a trabalhar, né, porque eu tirava leite, amamentava e tirava leite, ia para o trabalho. Então começamos a introduzir fórmula. Chegou um ponto que e não era fórmula, durante um tempo foi fórmula, mas aqui em Angola depois esgotou e era leite nido mesmo, não é? E ela começou a gostar daquele outro sabor e ela própria largou. O Kiane é um filho da pandemia, então estamos em casa trancados, eu trabalhava a partir de casa, ele tinha sempre ali self-service, não é? Disponibilidade full time. Exatamente, aquilo é só baixar o coisa e já está. E depois, durante um tempo eu ainda conseguia tirar e punha no biberon para ele mamar, mas assim de forma, nem leite. Agora já começa, olha, até a expressão é muito engraçada porque é a forma como o meu tio Luís começou para tentarmos desmamar e o meu tio dizia assim, eu vou-te preparar um leite do cuiuio que tu vais ver. Então, para o Kiane, se tu puseres leite de pacote, ele não bebe. Ele prova, ele não. Então, se for leite nido,
ele vê-nos a preparar e ele, mamãe, esse é do cuiuio? E eu, tens de dizer que é do cuiuio, se já está aqui leite, ele. E ele prova, ele diz, esse não, eu quero do cuiuio. Então, que é o leite batido. Pronto. Mas mesmo assim, ele toma o biberon do leite e depois diz, e agora é teté? Mas ele para dormir precisa da mama? Já saímos de festas às 2 da manhã porque o Kenny estava acordado à espera da teté. E todo mundo acordado com ele. Mas ele fica chato, fica irritante isso? Há dias que fica eufórico, está ali na brincadeira, mas as outras pessoas querem dormir, não é? Que eram os meus tios quando viviam cá. Ou então começa a chorar. Quer dizer, eu quero a minha mãezinha, a minha mãezinha. Há muitos primos na família? Olha, tem muitos primos? Ele tem, os meus irmãos não vivem cá, né? Mas ele tem primos da parte do pai, e tem os primos de afinidade, que são filhos de amigas minhas, com quem ele brinca. Se reparaste, meu filho fala brasileiro, né? Então, o que é que acontece? No nosso condomínio temos muitas crianças que também não vão à creche, porque ainda não está na creche, que são brasileiros, então pronto. Vem daí E daí o sotaque... Ele imita tudo. Ele fala tudo no gerúndio. Você está comendo, estou brincando, estou te estrolando. É assim. Papai, mamãe, o que você está fazendo? Mas com sotaque? Sim. Oi, galera, tudo legal vocês? Não é? Olha, estão eles aqui a dizer que às sim. vezes por trás disso já está um ator aí a nascer. Ele é um fingido, que tu chegas ao pé dele e ele, e eu, então quem estás a sofrer? Ele, depois faz assim, e eu estás a sofrer muito, e eu, pronto, tem calma, respira. Ele é muito engraçado mesmo. Mas ele não sente necessidade, tipo, as outras crianças não vão para a creche, não há nada disso. Então ele gosta de estar no condomínio, ele é tipo, sair de casa para estar ali fora. Vai lá embaixo, brinca, vai cumprimentar os guardas. Gosta. Mas tem dias. Nós descemos, fomos dar uma volta e os guardas estavam a jogar xadrez. Ok. Damas, não é? Damas, sim, damas. Então ele estava assim a passar ele. Oi, tudo bem, senhor? E eles, então, Kenny, tudo bem? Ele, agora é a minha vez. E eu, mas tu sabes jogar? E ele, eu sei, né? Então foi lá, começou a mexer as peças e eu, peço desculpa. Mas ele naturalmente fala... Ele fala com todo mundo. Com acento de brasileiro. Quem segue... Eu nunca vi isso. Tem muitos vídeos. Olha, nos meus destaques tem lá um a dizer Kenny ou Baby K e vais ver os vídeos. Há um que ficou viral dele a pegar e dizer, o meu marido, ele a fingir que estava a falar ao telefone, estava a trabalhar. A Dona Mel está trabalhando. E o meu marido a dizer, então eu posso falar com ela? E ele, não, ela agora está trabalhando. E ele, então tchau, muito obrigada. Ele, tchau, volte sempre. E ele a rezar, eu ensino a rezar, e ele à noite, ele, vai, hora de ir dormir. Ele, tá bom. E eu, Kenny, agora é para dormir. Ele, sim, mamãe, eu quero a minha tetê. Eu, já rezaste? Ele, esqueci, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu, não, Kenny, estás a aldrabar. Estás a passar à frente as palavras. Porque ele diz o Pio Santo, eu não, diz bem, ele, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E eu, obrigada quem ele? Obrigada Jesus. Então agora estou-lhe a ensinar a oração da noite da criança, né? Anjo da guarda, mas ele é muito engraçado, porque ele faz a oração, e também tem uns vídeos dele a fazer a oração, a despachar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ele vai à igreja, a Mel vai à igreja? Eu assisto a missa online. Não, porque comecei a assistir agora então, até já tenho igreja, mas na altura da pandemia eu assistia a missa online da Paróquia do Carmo, mas eu rezo. Sim. Então ele pergunta, mamãe, o que é que você está fazendo? Eu estou orando. Mas é sério isso está a dizer que ele fala
que é que está Vocês que seguem, não é verdade? Então eles aí. Eu tenho que ver isso. Sim! Ele é muito engraçado. As pessoas perguntam, mas ele fala brasileiro porquê? Também sei, porque temos muitos vizinhos. Pois. Tenho duas vizinhas. A minha vizinha da frente é brasileira. Mas não é só por isso. E também tem o YouTube, os bonecos. Mas não é só. É que ele tem mesmo a capacidade de interpretação. Olha, o meu Se filho... ficar atento vai perceber que aí já está. Tem mesmo. Tem. Ele, durante um tempo, ele era apaixonado, fanático pelo Bruno Mars. Então, eu tenho vídeos dele, ele a cantar a música do Bruno Mars. Ele vai nós temos o Apple TV, não é? E ele vai, nós fomos no YouTube e ele começa a procurar, este aqui, aquela música do Bruno Mars com a Cardi B. Ele, gosto desse. Depois ficava a olhar, ele, é menina. E canta as músicas. Até hoje, se pões Bruno Mars, ele sabe algumas músicas. Maroon 5, Chris Brown, Anitta, aquela música do Envolver. O meu filho vai no chão e faz a coreografia. Ele está ali. Ele é muito engraçado. O Xamã. Há músicas que ele acha piada, não é? E que acaba por achar engraçado e cantar. A minha filha também, às vezes, fica a ouvir essas músicas e não sei o quê. Mel, a nossa conversa fluiu tão depressa. Não é? Ai, meu Deus, quando começam a dar o tempo, eu nem consigo perceber. Fico zangada. Ainda não falamos tudo. Não, isso quer dizer que tem que voltar. É? Hoje a conversa é essa. O nosso formato, na verdade, eu sou muito ousada. O meu formato nem é este de conversa. É de conversa, mas não propriamente de uma entrevista, uma leveza. Mas é num formato mesmo podcast, uma mesa que vai estar pronta. Só que eu disse, eu começo como agora eu quero. Deus diz, faz desse jeito. Exatamente, nós temos cadeira... evolução e na próxima, o próximo episódio já vai ser diferente, vocês só têm que aplaudir aí, tá bem? Exatamente. E como sempre, não aconteceu nos outros episódios porque, não sei porquê, mas eu tenho sempre uma deixa, alguma coisa que eu falo. Não tive tempo de decorar, mas eu vou ler a mesma, para as pessoas perceberem que às vezes há sempre alguém que quer ouvir. Hoje fui inspirada que eu tinha que fazer isto. Não aconteceu com os outros convidados, mas vai acontecer agora, que é uma coisa que todo mundo já conhece. Que vai ser já para fechar, não é? Vai ser para fechar. Então, mas antes eu vou dizer que todas aquelas pessoas que mandam mensagens por causa do Mais Consigo, do que elas pensam, do Escola da Moda, que têm muitas saudades. Eu estou a trabalhar em vários projetos, espero muito voltar a fazer televisão, que é uma coisa que eu gosto, dá-me imenso prazer. Quero muito ter a oportunidade de me juntar com as pessoas, eu gosto dessa interação, de conhecer histórias novas e que tenho muito carinho e muito respeito pelo carinho que vocês também têm para comigo e com que me tratam, principalmente a nível das redes sociais. Há sempre uma outra pessoa mais amarga, mas faz parte. E quero mandar um beijinho muito grande e agradecer mesmo de verdade por me respeitarem tanto e torcerem tanto por mim e pela minha família, porque eu sinto de verdade que é autêntico. Esse recado chegou, com certeza. Presta atenção às atitudes. Palavras são só palavras. O comportamento nunca mente. Chegou o momento de você se curar, porque aquilo que aquela pessoa fez contra si vira uma dívida sobre a lei do retorno e ela, com certeza, vai ser paga. E não se iluda com a consideração que tem por aquela pessoa, porque aquela pessoa pode não ter a mesma consideração por você. Reflita sobre isso.